Bíblia de Jerusalém, Editora Paulus. Primeira Epístola aos Coríntios. Preâmbulo. Endereço e saudação. Ação de graças. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a Igreja de Deus, que está em Corinto, a aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois fostes nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós, que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro, divisões e escândalos. Os partidos na Igreja de Corinto. As divisões entre fiéis. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Sabedoria do mundo e sabedoria cristã. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprouve a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem.
Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Ora, é por Ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu. Tudo o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus.
Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? A verdadeira função dos pregadores. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores, pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. Mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto: Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Conclusões. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os raciocínios dos sábios. Sabe que são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Portanto, considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isto estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito. O não está escrito acima do texto. E ninguém se ensoberbeça, tomando partido de um contra o outro. Pois quem te distingue? Que possuís que não tenhas recebido? E se recebeste, por que haverias de te ensoberbecer, como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já estáis ricos. Sem nós, vós vos tornastes reis. Oxalá de fato vos tivesseis tornado reis, para que nós também pudéssemos reinar convosco. Julgo que Deus nos expôs, a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém, sois prudentes em Cristo. Somos fracos. Vós, porém, sois fortes. Vós sois bem considerados. Nós, porém, somos desprezados. Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados, não temos morada certa e fatigamo-nos trabalhando com as próprias mãos.
somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente somos considerados como o lixo do mundo, a escória do universo. Admoestações. Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos bem-amados. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como as ensino em toda parte, em todas as igrejas. Julgando que eu não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho. Mas se o Senhor o permitir, em breve irei ter convosco e tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão? O caso de incesto. Só se ouve falar de imoralidade entre vós. E imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher de seu pai, e vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia, de modo geral, aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos, pois então teríeis de sair deste mundo. Não. Escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e, não obstante, seja devasso ou avarento,
ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. A apelação aos tribunais gentios. Quando alguém de vós tem rixa com outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada e não aos santos? Então não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, seríeis indignos de proferir julgamento de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana? Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a Igreja despreza. Digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós aquele suficientemente sábio para poder julgar entre seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixais antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e defraudais, e isto contra vossos irmãos. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. A fornicação. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós
pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um só Espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Segundo, soluções para problemas diversos. Casamento e virgindade. Passemos aos pontos sobre os quais me escrevistes. É bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Digo isto como concessão, e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas, se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido. E o marido não repudie sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie.
E se alguma mulher tem marido não cristão e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás tua mulher? Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure dissimular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor é liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. A propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor. Dou, porém, um conselho como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Está ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. Eis o que vos digo, meus irmãos. O tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem.
aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar à esposa, e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno e possais permanecer junto ao Senhor, sem distração. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, deixando-a passar da flor da idade e que, portanto, deve casá-la, faça o que quiser. Não peca. Que se realize o casamento. Mas aquele que no seu coração tomou firme propósito, sem coação e no pleno uso da própria vontade, e em seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, esse procede bem. Portanto, procede bem aquele que casa sua virgem, e aquele que não a casa, procede melhor ainda. A mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas. Todavia será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. As carnes sacrificadas aos ídolos. O aspecto teórico. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência. Mas a ciência incha. É a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há, de fato, muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. O ponto de vista da caridade. Mas nem todos têm a ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e a sua consciência, que é fraca, mancha-se. Não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento diante de Deus.
Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, a ti que tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhes a consciência, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. O exemplo de Paulo. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros não seja apóstolo, para vós, ao menos, o sou, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Esta é a minha resposta aos que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco, nas viagens, uma esposa cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo isto baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Não é sem dúvida por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter esperança de receber a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não o poderíamos nós com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E os que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da minha parte, porém, não me vali de nenhum desses direitos.
Nem escrevo essas coisas no intuito de reclamá-las em meu favor. Antes morrer que... Não. Ninguém me arrebatará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. É antes necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que eu faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, pregando o Evangelho, o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo. Para ganhar os que vivem sem a lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu o faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro. Não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. O ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual,
pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns dentre eles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereçam pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, com a tentação, Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. As refeições sagradas. Não pactuar com a idolatria. Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? As carnes sacrificadas aos ídolos. Soluções práticas. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo o que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que nela contém pertencem ao Senhor. Se algum gentil vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivos de consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais, em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo, a consciência dele, não a vossa. Por que a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Se tomo o alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Conclusão. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a Igreja de Deus. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo. Boa ordem nas assembleias. A conduta dos homens e das mulheres. Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tal como vou-las transmiti. Quero, porém, que saibais: a origem de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher. E tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que, para a mulher,
É glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos este costume, nem tampouco as igrejas de Deus. A ceia do Senhor. Dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte o creio. É preciso que haja mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não. Neste ponto não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Este é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu o determinarei quando aí chegar. Os dons do Espírito ou carismas. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: Anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor,
a não ser no Espírito Santo. Diversidade e unidade dos carismas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. E a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. E a outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Comparação do corpo. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser: olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão: não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que o cercamos de maior honra. Os nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas.
Em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? A hierarquia dos carismas. Hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Hierarquia dos carismas em vista do bem comum.
procurai a caridade. Entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, anuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco, falando em línguas. Como vos serei útil, se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer o que toca a flauta ou a cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vós. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da assembleia. É por isto que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com efeito, se deres graças apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém à tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Sem dúvida, tua ação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Está escrito na lei: falarei a esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não me escutarão, diz o Senhor.
Por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que crerem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos? Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Os carismas. Regras práticas. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, falem 2 ou, no máximo, 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fostes vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça, nas coisas que vos escrevo, um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. Terceiro, a ressurreição dos mortos. O fato da ressurreição. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. De outro modo, teríeis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos. Eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo, somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas, quando disser, tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu,
para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, por que a todo momento nos expomos ao perigo? Diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios, como é necessário, e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo para a vossa vergonha. O modo da ressurreição. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes, Ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre. Tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste. Tais serão os celestes. E, assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste.
Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Hino triunfal e conclusão. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis. Fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Conclusão. Recomendações, saudações, desejo final. Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei, munidos de cartas, aqueles que tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, pois hei de atravessar a Macedônia. É possível que eu me demore convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver-vos apenas de passagem, quero ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Entre mentes, permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. E se Timóteo for ter convosco, cuidai de que esteja sem receios em meio a vós, pois trabalha na obra do Senhor, como eu. Por conseguinte, que ninguém o menospreze. Dai-lhe os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu o espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe insistentemente que fosse visitar-vos com os irmãos, mas não quis em absoluto ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes.
fazei tudo na caridade. Há ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas, sabeis que são as primícias de Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois supriram a vossa ausência. Tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Sabei apreciar pessoas de tal valor. Saúdam-vos as igrejas da Ásia. Enviam-vos efusivas saudações no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam-vos todos os irmãos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação é do meu próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranatá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus.